irmãs, hoje nós estamos aqui no número reduzido, né? Inclusive, nós estamos em 25% lá de casa aqui hoje só, os outros 75% ficaram em casa. Não tinha nem como chegar no carro com os nenéns, tamanha chuva, né? Mas graças a Deus estamos aqui hoje, né? Espero que mais irmãos possam assistir depois lá no YouTube, no canal da igreja, sobre o estudo que será ministrado hoje. Continuando nosso estudo sobre a graça transformadora. Hoje, como diz o pastor, o estudo indolor. O pastor usou essa expressão esses dias, marcando uma reunião, disse que o tempo ia ser indolor, né? Ou seja, um tema tranquilo. Eu acho que reforçar algumas coisas que nós temos visto e ouvido, principalmente da parte do nosso pastor nos últimos dias. Então, muito do que tem se falado através da vida do pastor, nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar de reforma protestante hoje, nós vamos falar sobre o que o pastor disse hoje de manhã. Hoje de manhã o pastor mandou um versículo lá, como ele sempre faz, no grupo da igreja. E o versículo de hoje falava sobre o quê? Sobre dar, né? Generosidade, dar, distribuir, né? E eu queria pedir a ajuda dos irmãos. Hoje nós temos alguns textos, nós vamos abrir a maioria deles hoje, porque o estudo não é um estudo tão comprido assim, né? Então hoje dá para a gente ir com calma, visitando todos os textos aí da nossa Bíblia. O primeiro texto bastante conhecido, Efésios 2:8. Os irmãos abriram o texto de Efésios 2:8. Nós vamos ler esse versículo que vai nortear o nosso estudo de hoje. Amém? Antes de nós estarmos lendo, convido os irmãos a nós estarmos orando, pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar na sua casa. Sabemos que hoje, ó Deus, tivemos um obstáculo a mais, que foi o temporal, Deus, para estarmos aqui, mas glórias ao teu santo nome, que estamos aqui em segurança. Já pedimos a tua segurança no nosso retorno e agradecemos por estarmos aqui. Pedimos que o Senhor nos dê o direcionamento de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite, nesse momento. Seja os irmãos que estão aqui, ó Deus, os irmãos que estão assistindo o vídeo posteriormente, Senhor. Peço ao Senhor o seu direcionamento de tudo que o Senhor tem preparado seja entregue na vida da tua igreja. Amém. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Efésios 2:8. Texto foi lido no domingo. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até aqui, geralmente a gente sabe de cor, né? O versículo da conversão de muitos irmãos, inclusive o nosso pastor já compartilhou esse testemunho, né? Então é um versículo que nós sabemos dele de cor, mas quero dar uma ênfase no versículo 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós vemos aqui, né, versículo de evangelismo, né? Pela graça sois salvos. Mas lá no final nós vemos a importância das boas obras. Fala-se de boas obras. O nosso tema de hoje é justamente esse: boas obras. Vou começar aqui perguntando, né, para Marlene, que está aqui. Marlene, o que você conhece por boas obras? Quando fala assim, boas obras, o que é boas obras? Boas obras é uma pessoa procura ser boa, fazer caridade, ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Legal. E você, Paulo, quando fala assim boas obras, você concorda com a Marlene? Pensou em alguma coisa a mais, diferente? Legal. Então nós vimos aqui, pessoa caridosa, de bom coração, faz coisas boas. Vou falar que essa é uma parte das boas obras. Nós vamos falar de alguns outros aspectos das boas obras
mais para o final do nosso estudo de hoje, mas está certo. É também ser caridoso, é também ajudar ao próximo, né? Às vezes a gente fala de boas obras, é ir pegar uma água para a irmã, né? Irmã, ajudar, dar uma carona para a irmã, né, irmã? Ajudar os idosos, ajudar as crianças, contribuir na igreja, né? E quantas vezes nós não vimos pessoas de fora da igreja com esse sentimento de caridade, e quando você pergunta para a pessoa, você acha que você vai para o céu? Ela fala assim, não vou, porque eu não faço mal para ninguém, eu já ajudei na igreja, né? Já contribuí com a festa na igreja, ou eu, sempre que posso dou uma cesta básica. Então é comum nós vermos esse tipo de afirmativa para quem não está dentro da igreja. Mas se nós fôssemos salvos por essas boas obras, nós estaríamos falando de mérito, e nós iríamos na contramão de tudo isso que nós vimos estudando aqui sobre graça, né? Então é isso que nós temos que distinguir nessa noite, e sempre falo da missão que eu tenho. Então a missão que eu tenho hoje, essa noite, é provar por textos bíblicos, né, a importância das boas obras na vida do cristão, e que elas não têm poder para salvar ninguém, mas elas existem porque nós somos salvos, né? Em outras palavras, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, e se nós fazemos boas obras, por que nós somos salvos? Se nós entendemos bem essa frase, conseguimos viver, já estaremos bem sucedidos aqui no nosso estudo. Você sair com isso fixado aí no seu coração, né? Então, as boas obras, elas não são a causa, mas sim o efeito, né? Então a graça produz em nós boas obras, né? Vamos abrir mais um texto bíblico aí, Tito 2, 13 e 14. Tito 2, 13 e 14. Pode ler? Pode ler, pastor. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aperfeiçoamento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Em outra tradução, a gente poderia ler assim: dedicado à prática de boas obras. Então, as boas obras na nossa vida, irmãos, elas são a consequência da salvação que nós recebemos. Nós falamos que a graça, como o nome diz, é de graça, né? Nós não temos por méritos o que fazer para alcançá-la, ou pelo que nós somos, ou pelo que fazemos. Mas uma vez alcançados por essa graça, nós temos aí a incumbência de praticar essas boas obras, né? Então, o pastor tem aplicado para nós um estudo, dividiu em 2 domingos, sobre a reforma protestante. E ele começou desde o período ali do silêncio, né, o período interbíblico que é chamado, né, onde Deus ficou 400 anos sem levantar profetas, né, até que foi levantado ali João Batista. Então aí veio a igreja de Atos, o pastor falou de Constantino, falou das cruzadas, falou de diversas etapas da igreja até chegar na reforma protestante, e algumas situações que a reforma precisou, vamos dizer assim, resgatar, né? Então, pensando sobre isso, nós vimos que naquela época estava muito, vamos dizer assim, confuso, assim, distorcido, como eu disse, essa questão das boas obras na vida do cristão, né? Até mesmo se pagando, né, vamos dizer assim, substituindo as boas obras com valor em dinheiro, né? Mas a verdade é que a reforma protestante veio meio que para resgatar o que a Bíblia diz sobre isso. E o pastor falou muito de Martinho Lutero, que foi o grande nome da reforma, né? Foi aquele que se levantou ali e deu início à reforma, mas de fato nós tivemos vários reformadores, né? Entre eles tem Calvino, tem Arminio, John Wesley. E John Wesley, nessa época, ele usou um comentário para ilustrar um pouco sobre essa questão da graça e das boas obras. Eu vou ler aqui, os irmãos prestem atenção. Diz assim, ó, John Wesley dizendo lá na época da reforma protestante: não depende, falando da graça,
não depende de nenhum poder ou mérito do homem, não em qualquer medida, nem em todo e nem em parte. Não depende de forma alguma das boas obras ou da justiça do recebedor, nem de qualquer coisa que ele tenha feito, ou de qualquer coisa que ele é. Não depende de seus esforços, não depende de sua boa disposição, ou bons desejos, ou bons propósitos e intenções, mas todas essas coisas fluem da livre graça de Deus. Elas são apenas as correntes, não a fonte. Esse final já é falando das boas obras, e ele termina assim: elas são frutos da livre graça, não a raiz. Elas não são a causa, mas os efeitos dela. Em outras palavras, aqui ele usa uma analogia de uma árvore, onde a graça é a raiz e as boas obras são os frutos dessa árvore, né? Então, a partir daí nós podemos ler novamente Tito, dessa vez capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, Até o 8. não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, e abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém? Quando a gente participa de um estudo como esse, nós vimos que o texto bíblico é sempre muito claro. Então nós vimos aqui, né, a carta para Tito, Paulo falando dos atos de justiça, da misericórdia, da justificação pela graça, e ali já no parte final ele diz: para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. É como se ele falasse assim: já que você recebeu tudo isso e agora está salvo, agora é sua vez de se empenhar e praticar as boas obras. Parece que é como se fosse uma convocação para todo cristão, né? Então o cristão é convocado para praticar essas boas obras. 1 Timóteo 6,18 diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para o que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Mais uma vez aí Paulo enfatizando a questão das boas obras. Se nós relembrarmos, hoje nós estamos no capítulo 17. O capítulo 15 foi eu que ministrei, nós falamos sobre o processo de justificação e o processo da vida do cristão, né? Caminhada cristã. Nós usamos como base naquele dia o texto de Mateus 7, 13 e 14, que Jesus traça um paralelo entre duas portas, dois caminhos e dois alvos. É aquele texto que Jesus, pregando ao povo, diz o seguinte: existe a porta estreita, o caminho estreito, que poucos entram e alcançam o alvo, que é a vida eterna. E existe uma porta larga, um caminho largo, que muitos entram por ele, mas que leva à perdição. E ali naquele dia nós falamos sobre as três etapas, né, com base nesse texto de Jesus, sobre a porta, sobre o caminho e sobre o alvo. E agora nós vamos ver passagens bíblicas que nós podemos usar essa mesma reflexão de porta, caminho e alvo para aplicar sobre a questão das boas obras, né? Então nós vimos que a porta, quem era a porta? Quem é a porta? Jesus, né? Jesus é a porta da vida da caminhada cristã, né? Então vamos abrir o primeiro texto que fala sobre essa porta. E qual o papel das boas obras na porta? Eu já falei sobre isso, mas diz assim, Romanos 11:6. Vamos ver o que diz lá, Romanos 11:6. Diz assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça já não seria graça.
Ou seja, onde entram as boas obras no momento da conversão? Em momento algum, né? Porque nós acabamos de falar que a graça, a salvação, né, o ato de receber a graça e ser salvo, justificado por Cristo, não envolve o que nós fazemos ou deixamos de fazer ou pelo que somos, né? Então as boas obras não interferem nisso. Se fosse assim, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus não seria para todos. Aquele que roubou, que matou, ele já não estaria mais em condição alguma de ser salvo, porque boas obras passam longe dele. Mas nós vemos lá em Efésios, no primeiro texto, que é pela graça que você salvo. Então, na porta não entra boas obras. As boas obras, ela entra pelo caminho. E o caminho é onde nós nos encontramos hoje. Na caminhada cristã, como igreja, nós pensamos nesse panorama de caminhada cristã. E aqui as boas obras têm um papel fundamental, eu diria. Vamos ler agora o que diz Tiago, em Tiago 2. Tiago é uma carta que o discípulo Tiago, ele usa para falar sobre a conduta do cristão, sobre o comportamento, e ele enfatiza bastante a questão das obras. Nós vamos ler Tiago 2, do 14 até o 17. Tiago 2, do 14 até o 17. Texto que sempre quando se fala de boas obras, também nós nos recorremos a ele. Esse eu vou ler com os irmãos. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumiu, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando escolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, eu falei que a mensagem era indolor, mas essa passagem de Tiago é bastante dura. Eu, pelo menos, vi que era uma exortação forte do povo. Só que antes de falar um pouco sobre esse texto, eu quero ler, vou citar para você aqui, Romanos 4, 2 e 3. Aí já é Paulo dizendo: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Irmãos, até Abraão entrou na jogada. Abraão estava quieto, teve seu nome citado, né? Porque o que acontece? No contexto aqui de Romanos, Paulo está falando dos judeus. Os judeus ainda ali preocupados em cumprir a lei, né? Como assim? Agora a lei já não, nós não temos mais que seguir a risca ali a lei. Jesus veio com um outro direcionamento, e aí Paulo vem e escreve para os romanos isso, falando lá de Abraão. E aqui, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nós vimos aqui, de um lado, a defesa de Tiago sobre as obras, e toda a Bíblia praticamente, Paulo falando da fé.
né, a fé como um instrumento ali da salvação. Nós temos que tomar cuidado ao ler esses textos para não entendermos que eles se chocam, né, e sim que eles se complementam. Eu vejo aqui como Tiago preocupado com aqueles irmãos que diziam ter fé em Deus, mas sem as boas obras não conseguiam demonstrar isso, né? Como você tem fé se as suas obras não são boas? E de um outro lado, Paulo sempre enfatizando que as boas obras não são nada sem a fé. Então os dois se complementam, né? Tem um comentário do pastor chamado Hernandes Dias Lopes, bastante conhecido, que diz assim: como então Abraão foi justificado pelas obras, uma vez que já tinha sido justificado pela fé? Pela fé ele foi justificado diante de Deus, a sua justiça foi declarada. Pelas obras ele foi justificado diante dos homens, e a sua justiça foi demonstrada. A fé do patriarca Abraão foi demonstrada por suas obras. Porque, irmãos, não existia lei na época de Abraão. E Abraão foi salvo? Como que ele foi salvo? Por quê, então? Não tinha o que seguir, né? Ele ouvia a voz de Deus. E a própria palavra em Gênesis 15:6 vai falar que Abraão creu em Deus, né? E foi justificado. Mas nós vimos durante toda a vida de Abraão as suas boas obras. Ele obedecia a Deus, ele cria em Deus e obedecia a Deus. Tanto que Paulo disse, né? Ele fez boas obras, então ele pode se gloriar mais diante de Deus, né? Vamos dizer assim, não diante de Deus, porque diante de Deus o que importa era o seu coração, a sua fé, né? Então Deus conhecia o coração dele. Então, mais uma vez, nós podemos ali voltar para o que disse lá o reformador John Wesley. É como se Paulo estivesse falando da raiz e Tiago estivesse falando dos frutos, né? Então, Tiago coloca essa questão em evidência, né? A fé sem obras é morta. Existe um outro versículo que eu consigo fazer um link entre os dois, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E se a fé sem obras é morta, nós podemos fazer um link entre esses dois textos. Se sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta, eu preciso de uma fé viva. Então uma fé com obras para ser viva e assim agradar a Deus, não é? Mas nós temos ainda o alvo. O alvo, nós vamos abrir Apocalipse 14:13. Hoje nós estamos no caminho que nos leva para o alvo, né? Vamos passar rapidamente pelo que diz aí Apocalipse 14:13. Quem achou aí pode fazer a leitura. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, desde agora moram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Olha aí, as obras nos acompanham até após a morte. Olha a visão que teve João, né? Aí caberia um estudo específico para nós falarmos sobre galardão, né? Mas nós estamos falando das 3 etapas da vida do cristão. A porta, que é o momento da conversão, a maior parte desse caminho, que é onde nós nos encontramos hoje, que é uma vida em busca da santidade, da santificação, como nós falamos anteriormente, e hoje falando dessas boas obras, que eu vejo que estão ligadas em certa parte, e lá no futuro, lá na frente, com a nossa salvação consumada, na sua plenitude, né? Nós vimos aqui falando de galardão. Então o céu vai ter ali como se uma espécie de recompensa por essas boas obras. Agora, já caminhando para a parte final, como isso não é um estudo muito longo, nós vamos ver aí alguns versículos também, para nós entendermos aí o que são de fato então essas boas obras. Primeiro texto, 1 Pedro 2, 9 e 10. Antes disso, lá em Lucas 24, Jesus fala que nós devemos pregar as boas novas, proclamar libertação aos cativos, né, aos presos, e em Lucas 4, 18, ele vai falar da proclamação do ano da graça do Senhor. Mas 1 Pedro 2, 9, 10 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então aqui fala de algo que nós devemos entregar. E aqui tem uma frase do pastor Luciano Subirá, que é o autor do estudo, que diz assim: ninguém pode oferecer ao outro o que não tem, mas tem a obrigação de compartilhar aquilo que recebeu, né? Então, a primeira boa obra é a proclamação da salvação, a proclamação da mensagem de Cristo, né? É muito importante ajudar, mas eu aprendi com o nosso pastor, fazendo alguns trabalhos ali evangelísticos, não participei de muitos, mas, por exemplo, nós fizemos ali no Noroeste uma certa vez, e nós fizemos uma reunião antes e o pastor deixou bem claro: nós não podemos chegar lá com alimento, com roupas, com brinquedo das crianças, se eu não me engano foi isso que nós levamos na época, sem o principal, que é o alimento espiritual, né? Então nós temos que chegar lá e tem que ter um panfleto e eu vou ministrar a palavra, e assim nós fizemos, né? Então é muito importante esse senso de responsabilidade que nós temos de ajudar, né? De procurar ajudar, mas isso precisa vir acompanhado da proclamação da salvação, de apresentar um caminho, esse caminho que nós estamos hoje, para essas pessoas, né? O principal, eu diria, é essa mensagem, né? Vamos para o segundo texto aí. Não fecha Pedro não, que nós já vamos voltar nele. Mas Mateus 5, 14 até o 16, aí eu vou ler para os irmãos, diz assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca em um lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Aqui nós falamos do bom testemunho. O bom testemunho. 1 Pedro 2,12. Está aberto ainda, pastor? 1 Pedro 2,12. Diz aí: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da salvação, pelas boas obras que em vós observam. Olha só, é como se ele estivesse falando assim: ó, vocês estão vivendo no meio dos pagãos, dos gentios ali, eles têm que observar as suas boas obras, né? Para que Deus seja glorificado. E aí, irmãos, uma reflexão para nós. Eu costumo pensar da seguinte forma: se o cristão não dá bom testemunho, é melhor ele não falar que é cristão, seja onde seja no seu trabalho. Sabe por quê, irmãos? Vamos pensar aqui num líder, um pastor qualquer, de uma igreja. Se esse pastor ou esse líder, vamos supor, é pego em adultério, traiu a sua esposa, ele não vai estar manchando só a imagem dele, pessoa física dele. Vamos falar, esse camarada era líder de qual igreja? Aí a pessoa vai estar lá em evidência, mas carregando o nome da igreja. E aí como que fica assim: ué, mas essa igreja, a pessoa que ensina lá a gente a servir a Deus, está em adultério, está roubando? Como que funciona isso? Se nós não temos um bom testemunho, com que autoridade nós vamos aconselhar uma pessoa que nos procura pedindo ajuda? Talvez essa pessoa não vai nem nos procurar, talvez não seja o último nome na lista. Então o bom testemunho é algo que coloca sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande, né? Porque é como se nós estivéssemos numa tarja, né? Cristão, e cristão é Cristo. Então nós não podemos, vamos dizer assim, manchar o filme de Cristo, né? Se nós falamos que somos cristãos, não agimos da maneira correta, né? Não damos bom testemunho, isso acaba jogando contra, vamos dizer assim, né? E aí nós lembramos da mensagem de domingo que o pastor finalizou agora, e ele enfatizou bastante a vontade de Deus ou dos homens. Aqui, na versão que eu tinha aqui de 1 Pedro 2, o primeiro versículo fala assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. O pastor falou muito sobre o paganismo,
que entrou dentro da igreja, né? E isso às vezes parece que é, vamos dizer assim, para a gente não ficar atrás do mundo que o mundo oferece, vamos fazer aqui uma contrapartida aqui, vamos dar uma enfeitadinha para falar que é gospel, uma festa junina gospel, né? Para não ficar, senão a gente vai ficar atrás, né? E aí a gente acaba se contaminando. Eu coloco a gente no sentido de igreja, né? Mas isso não faz parte do nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Eu ainda quero falar sobre um caso de um ministério, não vou falar o nome, mas é um ministério que vira e mexe, a gente ouve polêmica envolvendo. Esse ministério é um ministério que tem um ministério conhecido de louvor, que tem muitas músicas aí. Faz tempo que eu não vejo assim, algo assim mais recente deles, mas já fizeram muitas músicas aí. E que a última polêmica que eu vi desse pessoal foi um cantor que se declarou homossexual, então ele se afastou da igreja. E o líder dessa igreja, vamos entender por que eu fiz aspas, convidou essa pessoa que abriu mão de estar no ministério, de cantar música gospel, por se declarar homossexual. Ele chamou essa pessoa para ministrar na igreja dele, lá no altar. Ele ministrou louvor lá no altar. E aí, os cristãos que, vamos dizer assim, que seguem o que a palavra diz, claramente criticaram, né? Com razão. E esse líder se defendeu dizendo coisa mais ou menos assim: o que vocês chamam de igreja, eu chamo de casa. O que vocês chamam de altar, eu chamo de palco. Vocês que insistem ainda em achar que lá é uma igreja como essas outras que tem. Lá a nossa conduta é diferente. Ele se defendendo, falando isso. Então por isso que eu falei assim, é igreja. Porque às vezes o erro está em nós, em achar que aquilo é uma igreja. Então não é uma igreja, é um lugar onde os artistas vão para... Qualquer pessoa vai lá, então, e participa do conduto ali, tudo. Mas quem está de fora não vê dessa maneira. É a igreja. Carrega lá um de Cristo, fala que prega lá uma salvação de Cristo. Então, perdão. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, já em 17 encontros, nós vamos terminar com 20, vem para, vamos dizer assim, ir contra esse tipo de pensamento. O rapaz até ainda disse assim lá na ministração dele: eu estava com saudade do altar, mas foi uma escolha dele, né? Mas isso para mim gera um péssimo testemunho, né? Um péssimo testemunho. Então eu só trouxe esse exemplo para falar sobre esse mau testemunho, porque eu como cristão me escandalizo com umas coisas dessas. Com o direcionamento que nós temos aqui do pastor, e eu sou um discípulo do pastor, principalmente pela questão do ministério de louvor, que há muitos anos, se eu estou aqui caminhando com o pastor há uns 15 anos, pelo menos uns 12 anos aí, eu venho com ele aqui no ministério de louvor, ele tem discipulou muito tempo a gente, assim, semanalmente, literalmente semanalmente, todos os sábados. Então, para isso, quando eu vejo, me causa um escândalo, né? Por um mau testemunho desse líder. E esse líder é famoso também, tinha músicas que a gente cantava antigamente aqui na igreja dele, mas isso aconteceu, né, com esse ministério. E acontece, é comum. Vira e mexe tem uma coisa dessas. Outra vez o Ministério de Louvor cantou um sucesso aí internacional lá na igreja. Enfim, vira e mexe é prática. Mas como o próprio líder disse, talvez nós estamos errados de considerar lá uma igreja, né? Então, mais uma frase aqui do autor do estudo, diz assim: testemunho não substitui a proclamação da palavra, mas ajuda, né? A falta de um bom testemunho, em contrapartida, anula a pregação verbal. E aí o que nós vimos lá em Tiago falando? Tiago falando assim: me mostra essa sua fé que não tem obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. É como se a responsabilidade é tão grande das obras, que às vezes a pessoa não precisa saber o quanto tem de fé, porque eu não sei quanto de fé que a irmã Ana tem, que a Paola tem, eu não sei quanto de fé ela tem, mas se eu vejo as boas obras dela, eu posso ter uma noção, ou pelo menos sei que ela tem fé. Da mesma maneira lá fora,
Às vezes a pessoa olha a nossa conduta e fala: essa pessoa tem algo diferente, essa pessoa não é uma pessoa comum, né? Se a pessoa não participa de certas coisas, né? Ela não está envolvida com coisas que geralmente as pessoas se envolvem, ela é separada, ela é diferente, né? Esse é o segundo. Terceiro, serviço aos irmãos. Aí já entra mais naquela parte que os irmãos colocaram aqui sobre a caridade, sobre ajudar o próximo. 1 Pedro ainda, 4,10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, todos nós recebemos dons. Nós devemos usar esses dons, tanto ministeriais como espirituais, para ajudar ao próximo. Você quer ver o exemplo de uma igreja extremamente colaborativa, a igreja de Atos, né? Quando nós lemos ali o livro de Atos, nós vimos que era uma igreja em que os irmãos se uniam, repartiam o que tinham, ali fala bem em repartir posses, né? Tudo isso para o bem de todos, né? Então era uma igreja que se multiplicava. Inclusive tem um episódio onde os líderes da igreja se levantam e falam assim: nós precisamos nos concentrar em pregar a mensagem, mas existem as viúvas e os órfãos que estão precisando que alguém administre os mantimentos. E ali é como se fosse a instauração ali do ministério diaconal, onde a igreja se levanta, separa uns homens de boa reputação para que eles cuidem dessa parte, da distribuição ali. Ou seja, enquanto os líderes pregavam a mensagem, existia um ministério andando junto, cuidando do órfão, da viúva, daqueles que estavam necessitados. Posso estar enganado, mas acho que até Estevão fez parte desse grupo, como um dos primeiros diáconos ali da igreja naquela época. Ou seja, a palavra era a prioridade, mas existia ali esse senso de responsabilidade social, né? Onde se juntavam ali e ajudavam o próximo. Nós estudamos lá em Romanos, na EBD, quando nós estudamos sobre o livro de Romanos, que Romanos foi escrito durante uma viagem de Paulo, onde Paulo estava levando mantimentos para, se não me engano, para os judeus, né? Mas os macedônios, né? Vou até ler aqui Romanos 15, 25, ele diz assim: agora porém estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos em Jerusalém. Ou seja, Paulo estava numa viagem, ele saiu da Macedônia ali e estava levando mantimentos para Jerusalém. Atos 20, 35 diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais aventurado é dar do que receber. Nós já vimos, mas podemos relembrar, Tiago 2,15, nós vemos agora há pouco, diz assim: se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, porém não lhe der nada, de nada adianta isso, né? Então a gente viu, eu falei de ações sociais, e eu já participei, que não tem como, as duas coisas têm que andar juntas. A palavra é essencial, mas o alimento também, né? Se você chega lá, as pessoas já têm o costume ali de receber doações, você chega lá sem nada, fala assim: Jesus ama vocês. Eles vão ficar olhando assim, mas vai aparecer dois ou três, né, você? Eu vou falar: tá, e aí? Obrigado, Jesus. Eu estou com fome, estou com frio, né? Então, aí entra a parte do atender assim, as necessidades. Eu quero finalizar o estudo de hoje lendo com os irmãos 2 Coríntios 8, 1 ao 4. Para nós terminarmos o nosso estudo de hoje, 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia.
no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Irmãos, lendo esse texto aqui, fica uma lição para nós. Aqui ele fala da igreja da Macedônia, em meio a uma severa tribulação e extrema pobreza, mas que eles pediram para ter o privilégio de participar da assistência aos santos, mesmo em meio a uma extrema pobreza e uma severa tribulação. Às vezes, num momento assim de tribulação, de desastre, né? Nós vimos até isso na pandemia. Às vezes as pessoas sentem mais tocadas em ajudar, né? Às vezes acontece uma catástrofe natural, alguma coisa assim, a gente sempre vê esse senso. Mas nós, como cristãos, devemos ter isso como prática cotidiana, né? O pastor hoje falou mais cedo sobre a generosidade, e hoje a temática toda envolve isso também, né? Sobre as boas obras. Lembrando que as boas obras também é ajudar o próximo e os necessitados, mas existe o bom testemunho e a proclamação da mensagem, né? A proclamação da palavra de Deus. Esse é o estudo nosso de hoje. Então a graça também nos convoca, né, a praticar aí as boas obras. Amém, meus irmãos? Aqui do pastor, eu quero fazer um associamento. Glória a Deus, Larison, por tudo que você ministrou. E eu preciso fazer um comentário sobre algo que você comentou aqui, porque eu, como pastor, me sinto na responsabilidade hoje de conduzir a igreja no caminho da verdade, diante de tantos desvios doutrinários, diante de tantas heresias que têm surgido no nosso tempo hoje. E você comentou hoje sobre essa igreja, na verdade igreja, né, que os líderes estão dando um péssimo testemunho, porque estão, de certa forma, facilitando a questão do pecado, né, no sentido de permitir que aquilo que a palavra de Deus não autoriza, Deus não aprova, se torne algo comum no ambiente da igreja. E você disse uma coisa, que o pastor dessa igreja, que é pastor, eu sei que igreja você está falando, né? E eu sei que é pastor e é cantor também. Ele disse que aqui lá não é igreja, é uma casa. Isso não existe, entende? Por isso que eu fiz esse comentário. Talvez nós estejamos errados. Não, nós não estamos errados, né? Porque não existe outro tipo de união de pessoas onde se louva, onde se lê a palavra, onde se prega a palavra, que seja qualquer outra coisa que não seja a igreja. Quando a pessoa diz que não é igreja, é como se ela estivesse se apropriando de algo que não lhe pertence. É como se ele estivesse dizendo: não, aqui Deus não manda mais, aqui quem manda sou eu, né? Porque na realidade nós aqui somos uma igreja, e aqui eu não mando nada, porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus, eu sou apenas um servo, né? Então eu tenho que fazer as coisas conforme Deus manda. Então se ele diz que aqui é altar, se ele diz que para subir nesse altar a gente tem que ter consagração de vida, a gente tem que ter consagração de vida. Por quê? Porque a igreja dele, quem dá os direcionamentos é ele, quem dá as diretrizes é ele. Então quando eu como pastor digo: não, aqui eu faço do meu jeito, eu coloco qualquer um no altar, então já não é mais Deus que está no controle, é o homem. Aí volta naquilo que eu falei domingo: fazer mais a vontade de Deus ou fazer mais a vontade do homem. E muitas vezes fazer a vontade do homem não é somente fazer a vontade de um terceiro, mas fazer a minha vontade, né? A colocar a minha vontade acima da vontade de Deus, ou querer fazer uma média com as pessoas, agradar as pessoas, fazer uma, vamos dizer assim, aquela questão do politicamente correto, para agradar o coração das pessoas, sem se preocupar se eu estou desagradando o coração de Deus. Então é isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? Muitos líderes estão caindo, estão perdendo seu ministério,
estão perdendo autoridade diante de Deus, diante das pessoas. Por quê? Porque estão mais preocupados em fazer a sua própria vontade ou a vontade de outras pessoas e não fazer a vontade de Deus. E aí eu encerro esse comentário aqui dando um exemplo de dois grandes líderes da Bíblia. Um que Deus honrou e levantou, e o outro que Deus fez cair: Saul e Davi. Os dois foram reis. E o momento crucial, determinante para a queda de Saul e a ascensão de Davi, foi o momento quando, através do profeta Samuel, Deus mandou que Saul matasse todos os amalequitas ao fio da espada, principalmente o rei, os animais e tudo, e não poupasse nada. Essa era a ordem de Deus, tinha que ser feito do jeito que Deus mandou. Só que Saul foi lá e resolveu fazer do seu jeito. Ele resolveu poupar o rei Agag, ele resolveu poupar alguns animais. E aí o que acontece? Quando Samuel chega no acampamento, ele ouve o balido dos animais, e aí ele pergunta para Saul: você fez como Deus mandou? Ele falou: fiz do jeito que Deus mandou. Ou seja, ainda mentiu, né? Aí o Samuel falou: mas eu estou escutando aí um balido dos animais e tal. E aí Saul teve que confessar que ele havia poupado o rei, havia poupado os animais. Em outras palavras, aí mais adiante, Samuel aperta ele mais ainda: por que você fez isso? Ele diz: porque os meus homens queriam. Aí o que aconteceu? Saul mostra que ele, como um líder, ele preferiu fazer a vontade dos seus soldados do que fazer a vontade de Deus. Naquele momento Samuel disse: a partir de agora você não é mais rei sobre Israel. Você acabou de perder o seu reino, porque você deixou de fazer a vontade de Deus. Irmãos, isso tem que falar muito forte ao nosso coração nos dias de hoje. Embora essa história esteja no Velho Testamento, os princípios dela, os valores morais dessa história, os princípios de liderança dessa história, não estão presos lá. Eles valem para os dias de hoje. Qual é o líder que agrada a Deus e o que desagrada a Deus? Davi não. Davi foi um homem que errou, pecou, falhou, teve lá suas inclinações para o pecado, mas entre a vontade dos homens e a vontade de Deus, ele era alguém que estava comprometido com a vontade de Deus. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Então hoje, infelizmente, nós temos muitos líderes Saul que estão se deixando envolver pelo propósito de fazer a vontade de Deus de qualquer jeito, pela metade, do jeito que a gente acha que tem que fazer e não do jeito que Deus determinou que seja feito. Então eu particularmente, eu pego isso para a minha vida. Eu, pastor Galdilei, eu olho para essa situação e falo: eu não quero ser um Saul. Eu não quero ser uma pessoa que lá na frente eu vou falar: estou tirando o ministério de você e estou passando para outro porque você não foi fiel a mim. Então a minha preocupação, isso eu já disse para os meus próprios filhos, eu já falei: filhos, entre a vontade de vocês e a vontade de Deus, eu fico com a vontade de Deus. Então vocês pensam bem no que vocês vão fazer, porque entre vocês e Deus, eu fico com Deus. Então eu tenho que me posicionar assim, até mesmo diante das pessoas que eu mais amo na vida, para que essas pessoas entendam que Deus tem que ser levado a sério. Porque se eu tratar a vontade de Deus de qualquer jeito, as pessoas que estão próximas a mim vão fazer o mesmo, Então cabe a mim como líder entender que se eu tenho que ensinar as pessoas a amar a Deus e colocar a vontade de Deus acima de tudo, eu tenho que ser o primeiro a fazer isso, Então eu estou apenas fechando isso aqui para dizer: Larison, nós não estamos errados, Infelizmente essa pessoa aí, esse líder aí, ele está totalmente errado nas suas decisões, conclusões, escolhas, mas isso ele vai prestar contas para Deus, não é para mim, não é para nenhum de nós, Eu penso assim: o Senhor disse que um dia chegará o momento quando nós prestaremos contas para Ele,
eu apenas julgo as atitudes dele, não a pessoa dele, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Quem vai fazer isso é o Senhor, mas nós temos que julgar as atitudes mediante aquilo que a Bíblia prova e desaprova, para que nós possamos mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Então, o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, ele julgou a atitude errada de Pedro, porque lá em Gálatas você vai ver que ele vai mencionar Pedro, vai falar: Pedro, eu tive que falar com Pedro na cara sobre essa situação, porque ele estava enganado, né? Mas não que Pedro foi uma aposta, se desviou da fé, não, mas nesse ponto de vista, Pedro errou. Com certeza ele reviu o seu erro e mudou, né? Mas acontece. Então, atitudes erradas acontecem no meio do arraial do povo de Deus, e nós não podemos compactuar com elas, senão a gente se torna cúmplice, né, dos erros dos outros. Então, só encerrando essa palavra, Larson, você foi muito bem nas suas colocações. E falando de boas obras, eu vejo que tudo se encerra ali onde você falou, Efésios 2, capítulo 2, 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, fomos criados para a prática das boas obras. Fazer boas obras faz parte de quem nós somos, fomos criados para isso, né? Então, quando nós fazemos boas obras, estamos fazendo aquilo que é compatível com a nossa identidade em Cristo. Quando nós não fazemos, estamos contrariando a nossa própria identidade em Cristo. Então, existem as boas obras do amor, caridade, ajuda, enfim, mas existem as boas obras morais, que envolvem obediência, fidelidade, né, que envolvem bom testemunho. Enfim, a gente pode categorizar as boas obras, mas é tudo aquilo que a gente faz para agradar a Deus e honrar aquilo que é correto e certo aos olhos de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Pode ficar sentado como você está. Querido Deus e Pai, obrigado por esta noite. Nós te agradecemos pela chuva que o Senhor enviou para molhar a terra. Te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, embora hoje o número seja um número pequeno de pessoas, mas, ó Deus, obrigado porque temos a condição de propagar a mensagem através da internet hoje. A internet é uma faca de dois gumes. Ela pode ser um instrumento, ó Deus, de maldade, mas ela também pode ser um instrumento de propagação daquilo que é bom. Ó Deus, tudo depende da maneira a maneira como nós usamos a internet. E a internet, ela pode ser um instrumento de bênção nas nossas mãos. Depende de quem está por trás, ó Deus, usando, ó Deus, esse canal, ó Deus, para propagar aquilo que esse canal permite ser propagado. Ó Deus, abençoa todos que vieram aqui e abençoa todos que estarão vendo essa mensagem, esse ensino através do YouTube, Pai. Nós entregamos tudo a Ti em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.